Nosso trabalho é sobre a evolução temporal dos spams. Então, spam é caracterizado por ser uma informação não solicitada e enviada em larga escala. No caso, a gente está trabalhando com e-mail spam, né, que é spam em forma de e-mail. E o que a gente quer mostrar como evolução é o spam arms race, fenômeno que dita que o spam evolui para fugir do filtro e os filtros se adaptam para pegar o spam que evoluiu. E aí o spam tem que evoluir de novo e assim por diante. Esse é um comportamento que é aceito como verdade na comunidade científica, só que ninguém consegue demonstrar. Poucos trabalhos nessa área são conclusivos. Spam, a motivação aqui, nossa aqui, o spam gera um custo enorme para o mundo, 120 bilhões de spams são enviados por dia no mundo inteiro. Estatísticas dizem que 7 em cada 10 e-mails enviados são spam. Tem estatística que fala 9, tem estatística que fala 6, mas são muitos spams enviados. Bilhões de dólares em prejuízo nos servidores, no tempo que as pessoas gastam abrindo, no dinheiro de fraude que é disseminado através do spam, vírus. Então, para combater o spam é necessário entendê-lo. Essa é a motivação do nosso trabalho, entender melhor como o spam vai evoluindo para tentar combater no futuro. Nossos objetivos então são caracterizar o spam arms race. A gente utilizou técnicas de classificação de documento. E a nossa metodologia foi a seguinte: utilizamos o spam assessing, um filtro de grande reputação. Cada spam, portanto, é o conjunto de regras que o spam assessing encontra no spam, que denotam características. A gente utilizou os spams de um dataset público, Spam Archive, tem spams entre 98 e 2009, ou seja, tudo que está no nosso dataset é spam. Então as características vão ser realmente só de spam. E a gente utilizou um classificador associativo preguiçoso, utilizando anos como classes, para ver se o classificador conseguiria classificar. A hipótese é, se o classificador conseguir classificar, o spam está bem dividido ao longo do tempo. Existem características marcantes que definem o que é uma época e o que é uma outra época, senão ele não conseguiria classificar por anos. Então a gente utilizou cerca de 20 mil spams de cada ano, escolhi de forma aleatória. Aqui tem um exemplo de um spam de 2003, né? Ele é bem legível, dá para ler Viagra, tem dinheiro, o assunto é Viagra, apesar de estar com esses gapzinhos aqui. Prescription, o cara fala bastante. Ele tenta fugir aqui falando click here, era para ser um click here, né? Então ele já tenta ofuscar um pouco, fugir um pouco do filtro, só que ainda é bem visível o que ele está fazendo, é bem legível. E aqui são as regras que o Spam Assessing encontrou, por exemplo aqui o Gap Subject, que é uma regra que eu citei ali, tem de Prescription, No Prescription Needed, né? Tem um monte de regras, Drugs Erectal, ele fala das regras que ele encontra aí. Então o nosso spam seria modelado por essa característica. Aqui para ilustrar um spam de 2009 que estava na minha caixa de e-mail, que ele não tem nada, né? Ele quer fugir tanto do filtro que mal dá para entender o que ele está vendendo. Não dá para saber que tem uma URL aqui que não denota nada, all the word appears unkind, o subject não tem nada a ver. Então é uma coisa que é difícil ler, difícil do filtro pegar também. Então você vê que o filtro realmente reconhece pouca coisa. Ele reconhece uma regra aqui de SPF, que é um protocolo que eles inventaram para tentar parar o spam, isso acabou sendo característica de spam, reconhece que é mensagem HTML, só que não consegue perceber muito o spam. Então aqui o que a gente fez foi mostrar como que o filtro muda ao longo do tempo, ou seja, mostrar como que o filtro reage ao spam ao longo do tempo. Então a gente pegou um filtro de determinada época e rodou contra os spams do tempo inteiro. Aqui no eixo X a gente tem os meses, que é todo o nosso período. Aqui tem o score que o filtro deu para o spam. Como tudo é spam, quanto maior o score que ele deu, mais ele percebeu que é spam. Então aqui nessa setinha aqui, a gente tem a data do filtro. O filtro é desse período aqui. A gente vê que logo antes caracteriza uma alta, ou seja, o filtro pegar muito bem os spams antes dele. Por quê? Porque ele já se adaptou a esses spams. E para frente ele não consegue pegar. Por quê? Porque são coisas novas que ele não conhece. O spammer evoluiu para frente. Aqui é a mesma coisa com outro filtro, novamente a gente tem uma queda aqui, e de novo aqui, aqui a gente tem o resultado do classificador. Então aqui no eixo a gente tem os anos, né, o ano que o classificador classificou. Então aqui é o erro do classificador, isso aqui no 0 ele acertou perfeitamente, ou seja, ele classificou o spam no ano certo. Aqui no 1 aqui, o que significa isso? Significa que ele classificou o spam um ano à frente.
e aqui um ano atrás, e assim por diante. A gente vê que cerca de 70% dos spams, ele classificou numa faixa de tempo de ou se classificou certo, ou um ano para frente ou um ano para trás. Esse é um acerto bom, ele conseguiu discernir tempos no spam. A gente percebe que é interessante que a curva que cai mais devagar quando é para trás que é para frente. Por quê? Porque para frente ele não tem informação, a característica é nova, ele já não consegue entender se é 4 anos para frente, 5, 6 anos para frente. A gente imagina então que os spams dessa área aqui sejam os spams que estão à frente do seu tempo. O classificador eu acho que eles estão na frente, só que o filtro não conseguiu pegar. Então seria o quê? Os spams que evoluíram. Depois, um trabalho futuro seria fazer essa análise. Aqui a gente embaralhou os spams para quê? Para ver se a classificação não tinha sido uma virtude somente do classificador. A gente embaralhou os anos dos spams. Falou que um spam de 2008 era de 2005 e assim por diante. Embaralhou todos os spams. A gente vê que o acerto é bem menor, a curva é bem mais distribuída. A gente tem aqui, então, no que antes a gente conseguiu 70%, aqui um ano para frente, um ano para trás, a gente consegue ser de 25%. É uma queda considerável. Então, realmente, o spam que mudou, não foi o filtro que conseguiu classificar sozinho. Aqui a gente separou algumas regras interessantes que o classificador usou para discernir a classe. Então, aqui, por exemplo, uma regra menciona como ser removido da lista de e-mails. É unsubscribe now, por exemplo. Isso é característico do ano de 2001. Tem uma confiança de 46% nesse ano. Isso é muito alto. Então, e realmente a gente vê isso, bate com a realidade, porque esse tipo de estratégia é uma estratégia antiga, caiu um pouco em desuso. Aqui reivindica que você quis o anúncio. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele fala do tipo, como você nos pediu, estamos te enviando não sei o que, blá blá blá. Isso é muito característico do ano de 2002. A gente imagina que com o Can Spam, um ato que baniu o spam, isso tenha caído, porque os spammers tentam fingir que estão cumprindo o Can Spam, mas não verificamos essa relação ainda. Mas interessante é que é muito característico, 85% de confiança para ser da classe 2002, para ser do ano 2002. Aí tem comentários confusos, aqui é um compêndio de regras que falam o nome Viagra, Cialis, esse tipo de droga, a maioria está concentrada em 2004. A intuição diz que está espalhado em todos os anos, né? Que a gente até hoje vê spam falando Viagra, não sei o que, mas o classificador viu que não, viu que isso é característico de 2004. Então a conclusão é que através de uma abordagem de classificação de documentos, a gente conseguiu mostrar da perspectiva do spam que existe o spam management, que o spam está evoluindo. E mostrando a questão do filtro, a gente mostrou que o filtro não consegue classificar os spams à sua frente, aos anos à sua frente. Então ele tem que se adaptar para pegar o spam. Então a gente tem como trabalhos futuros analisar detalhadamente o papel dos filtros, um pouco mais detalhado, ver como que muda, quando insere um filtro novo, como é que muda a classificação. Isso dá essa dinâmica, né? O que acontece? Quanto tempo demora para o filtro se adaptar? Quanto tempo demora para o spam evoluir? O spam evolui muito à frente da sua época, um spam de 2000 apresenta características de um spam de 2009 ou não? Isso são trabalhos futuros que a gente tem.